Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidade. Estamos aqui para o nosso giro da semana. Vamos conversar sobre alguns dos principais fatos que movimentaram a semana entre os dias 20 e 26 de julho de 2025. Aquele pedido do Márcio, se você puder e quiser, deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com um amigo, insira o seu comentário. Esses pequenos gestos contribuem para o crescimento do canal. Inicio a aula com uma informação bem interessante relacionada ao Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Não sei se você conhece, né? Anualmente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publica o Anuário da Segurança Pública. Esse anuário ele é constituído por dados fornecidos pelas secretarias estaduais de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, entre outras instituições da área de segurança. E se você tiver a oportunidade, deixo o link aqui, né? Tá no rodapé do meu slide. É um grande diagnóstico esse anuário. E eu procurei aqui selecionar algumas informações que devem aparecer em provas. Primeira informação, vamos falar de mortes violentas intencionais. Márcio, o que é isso, morte violenta intencional? É a soma das mortes, né, oriundas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Então, essas mortes, elas vão aparecer, segundo o Anuário Brasileiro, em mortes violentas intencionais. Tudo bem quanto ao conceito? Beleza, Márcio, já anotei aqui. E é o seguinte, em 2024, as mortes violentas intencionais no Brasil caíram. Anota de canetinha vermelha. A gente sempre parte de uma ideia de que a violência aumenta, né? Mas essa é uma tendência, já vem de alguns anos, uma queda no número de mortes violentas intencionais. Redução de 5,4%. Ô Márcio, mas não é atualidade de 2025? Você citou um dado de 2024. Perfeito. O anuário foi publicado agora, em julho de 2025. Mas o anuário trabalha com dados do ano anterior. Então, é sim atualidades de 2025. Ok? Beleza, Márcio. Então, redução de 5,4%. Informação importante. Apesar da queda, não significa que as mortes violentas intencionais são baixas. Número elevadíssimo. Olha aí, 44.127 mortes violentas intencionais. Número altíssimo. É um cenário de guerra, ok? Mas reduziu e chegou a essa mínima da série histórica. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é que o anuário trabalha aí a taxa de mortes violentas intencionais. Essa taxa é calculada a partir de 100 mil habitantes. Então, qual a taxa de mortes violentas para cada 100 mil habitantes? A taxa no Brasil é de 20,8. Então, temos 20,8 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O que a banca pode cobrar? Qual estado com maior taxa? Qual estado com menor taxa? Então, maiores taxas. Primeiro, Amapá, 45,1. É mais do que o dobro da média nacional. 45,1 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. Na segunda colocação, Bahia, 40,6. E na terceira, fechando esse pódio negativo, o Ceará com 37,5. E as menores taxas? Menor taxa, São Paulo, 8,2. Santa Catarina, 8,5. E Distrito Federal, 8,9.
Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Há também uma distribuição desigual entre as regiões. Como assim, Márcio? Vamos lá. Nas regiões norte e nordeste, a taxa de mortes violentas intencionais é bem superior à média nacional. Na região nordeste, 33,8. Na região norte, 27,7. Acima da média. As menores taxas por região foram registradas na região sudeste, 13,3, e sul, 14,6. Ok? Agora, uma questão que eu vou falar que ela é uma questão clichê em atualidades. Quando é divulgado o anuário, a banca cobra. Qual o município mais violento do Brasil? A partir dessa ideia de morte violenta intencional. E aí, no ranking dos municípios, quem lidera é Maranguape, no Ceará. 79,9 a taxa. Maranguape, no Ceará. Seguido por Jequié, na Bahia, Juazeiro, na Bahia, vários municípios aqui do estado da Bahia. Outro ponto que chama atenção é as 10 cidades mais violentas estão no nordeste do país, tá? E são áreas com disputa aí entre facções pelo controle do tráfico. Uma outra observação realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E para fechar o nosso raciocínio, há um perfil muito bem definido das vítimas de mortes violentas intencionais. Márcio, e qual é esse perfil? Isso pode cair em prova? Pode. Você usa isso tanto em uma questão objetiva, quanto em uma questão dissertativa, em uma redação. Perfil: 91,1% das vítimas são homens. Homens. Beleza? Das vítimas, 79% eram pessoas negras. Beleza? Então, homens, negros e jovens. Olha só, 48,5% tinham até 29 anos. Então, esse é um elemento interessante. De todos os casos, 73,8% tiveram ali como elemento causador dessa morte a arma de fogo. Suave, galera. Sei que me alonguei um pouquinho nesse tema, mas, poxa, eu deveria inserir uma aula aqui de 1 hora só sobre o anuário. É um documento bem interessante. Sugiro aí depois que vocês façam aí, não a leitura inteira, mas pelo menos observar os infográficos que estão disponíveis na página do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O segundo tema, agora relações internacionais, geopolítica. Observe essa manchete. Macron, e quando eu falo Macron é Emmanuel Macron, presidente da França, Macron anuncia que a França vai reconhecer o Estado palestino. Tá, Márcio, como assim? Vamos realizar um resgate breve, né, do processo histórico ali no Oriente Médio, né, dessa disputa, dessa questão palestina, dessa questão Israel-Palestina. Lá em 1947, a ONU aprovou um plano de partilha da Palestina. Na região, nós teríamos a construção de 2 estados. Um estado judeu, Estado de Israel, e um estado árabe, o Estado palestino. Esse é o plano de partilha lá em 1947. Tudo bem? Tá. Em 1948, ocorre a fundação do Estado de Israel. Árabes da região não aceitavam muito bem a ideia. Tivemos a guerra, né, entre Israel e árabe. Essa guerra não foi uma única guerra, tá? Mas a primeira guerra aí árabe-israelense, depois outros conflitos. E um dos desdobramentos desses conflitos foi a expansão do território israelense. Hoje, a configuração territorial é mais ou menos essa que coloco no segundo mapa. Boa parte da região que era para a construção de um Estado palestino é ocupado por Israel, e os palestinos ficam reduzidos a 2 pontos aqui: a faixa de Gaza
e a Cisjordânia. Tudo bem? Márcio, e esse Estado palestino foi oficialmente formado? Não. Nós temos o Estado judeu, o Estado de Israel, mas esse Estado árabe não se consolidou. Então, esse é um ponto. Há uma guerra em curso. Todo mundo sabe desse fato, né? Lá em Gaza, entre Israel e o Hamas. Certo. Bom, e em Gaza, bom lembrar, há uma crise humanitária, tá? Que é um desdobramento da guerra. Qual foi a postura da França agora, em 2025? Anunciou que vai reconhecer o Estado da Palestina na próxima Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro. Mas por que a França fará isso? Alegação francesa entende que essa medida pode contribuir para uma paz duradoura no Oriente Médio. Márcio, e outros países reconhecem? Mais de 140 países reconhecem o Estado palestino, inclusive o Brasil, tá? A novidade, o que chama atenção, é a posição francesa. É a primeira nação do G7, grupo de países ricos, industrializados aí, a reconhecer a Palestina. Há também pressão para que o Reino Unido e até mesmo a Alemanha reconheça. A medida, obviamente, desagradou Israel e os Estados Unidos. Beleza? Então, olho nesse fato. A banca deve perguntar: qual país anunciou que reconhecerá o Estado palestino? Um país do G7? A França. Não é que reconheceu, anunciou que irá reconhecer na próxima Assembleia Geral da ONU. Outra notícia interessante que tem a ver com relações internacionais e sustentabilidade. Corte Internacional conclui que mudanças climáticas são ameaça existencial. Primeiro, o que é a Corte Internacional? Não confundir com o Tribunal Penal Internacional, tá? A Corte Internacional de Justiça está vinculada à ONU, né? É o órgão aí judiciário da ONU. Quais os papéis da Corte Internacional de Justiça? É decidir ali sobre disputas entre estados e também é um órgão ali, emite parecer consultivo a questionamento dos estados. Pois bem, o entendimento é o seguinte, mais ou menos nessa linha da Corte Internacional. Olha, os estados, eles têm responsabilidade, eles têm obrigações legais de defender, de proteger o sistema climático. Tá? Então, é um reconhecimento do papel que os estados possuem na proteção do clima. É um parecer consultivo, ele não é vinculativo, mas tem peso político, tem peso jurídico. Pode influenciar, tá? Mundialmente em disputas climáticas que ocorrem na esfera judicial. Tudo bem? Só lembrando, 2024 foi o ano mais quente já vivido na história. Quando eu falo em história, é a história da série de dados climáticos disponíveis. Tudo bem? Tema que não tá lá na primeira prateleira, não figura entre os favoritos de prova, mas às vezes a banca, o avaliador, faz a seguinte reflexão: pô, vou surpreender. Vou colocar um fato geopolítico aí que o candidato não está preparado. Ele olha muito, o candidato hoje olha muito para a guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, tensão recente Brasil e Estados Unidos, pô, e nem sabe o que se passa lá entre Tailândia e Camboja. Então vamos dar uma olhada nesse cenário. 2 países localizados na Ásia, certo? Tailândia e Camboja, 2 países. Esses países, eles compartilham uma fronteira considerável, uma fronteira de mais de 800 quilômetros. Então anota aí, compartilham uma fronteira de mais de 800 quilômetros. O que chama atenção? Camboja foi uma colônia francesa no passado. E essa demarcação territorial do Camboja segue aquela demarcação feita pela França. Tá, Márcio, já compreendi esse cenário. E o que há aqui? Há uma disputa.
Uma disputa por área, uma disputa territorial. A Corte Internacional de Justiça, que comentei já na aula de hoje, né, em relação ao clima, a Corte Internacional de Justiça da ONU já havia direcionado que essa área em disputa pertence ao Estado, ao país Camboja. Mas a Tailândia não conhece essa jurisdição da Corte Internacional de Justiça. É uma área, essa região de fronteira, que existem templos antigos, áreas com valor aí histórico, valor cultural, então área de disputa. Beleza, Márcio, já compreendi. E sempre existiu essa disputa? Sim, ela é histórica, vem de décadas. O que chama atenção é que agora no mês de julho nós tivemos uma escalada. Aquilo que era uma disputa virou uma troca de bombardeios, tá? Uma troca de bombardeios. Pessoas mortas, pessoas feridas, milhares e milhares de deslocados, tá? E o que era então uma disputa vira um conflito armado, inclusive com jornais estampando essa manchete: risco de guerra, risco de guerra. Tá, Márcio, mas e aí? O que cada país fala? Aquela ideia de guerra, né? Eu sempre brinco que brinco, mas é sério, que na guerra a primeira morte, a primeira vítima é a verdade. Tailândia acusa ali, fala que age em legítima defesa. Camboja também fala que age em legítima defesa. Então um joga a culpa no outro pelo conflito. E aí só uma informação, parece, no momento que eu gravo essa aula, que esses países estão sentados aí para negociar um cessar-fogo, um acordo de paz. Esse acordo deve ser mediado pela Malásia. Tudo bem? Então, olho no fato, não é um favoritaço de prova, mas é o tipo de notícia que surpreende candidato. Então, vamos lá. E para fechar a aula, uma semana com 3 falecimentos de personalidades. Toda vez que uma personalidade da música, do esporte, da política morre, a gente precisa conhecer o nome dessa personalidade e a sua área de atuação. Banca costuma perguntar falecimento. Acho que esse é o... Todos os brasileiros aí conectados devem ter acompanhado. A Preta Gil era uma cantora, atriz, apresentadora, empresária. Ela participava de um tratamento contra o câncer, não resistiu e faleceu agora, então, em 2025. Ela que é filha do músico Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha. Às vezes a banca faz um paralelo aí entre Preta Gil e o pai Gilberto Gil, tá? Então, falecimento de Preta Gil. Morre também uma figura aí de grande representatividade no meio esportivo, José Maria Marim. Ele foi presidente da CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol, entre 2012 e 2015. Ele chegou a ser preso na Suíça, tá, junto com outros dirigentes, em um caso chamado de FIFA Gate, relacionado à corrupção no futebol internacional. Então, José Maria Marim, ex-presidente da CBF, falece também em 2025. E por fim, aí uma figura mundialmente dos 3, a figura mais conhecida mundialmente, né? O Ozzy Osbourne, cantor do Black Sabbath, é considerado um pioneiro do heavy metal, tinha um apelido, né? É muito conhecido como o Príncipe das Trevas. E além de ser uma figura ali emblemática na história do rock, ele ficou conhecido pelas suas performances intensas no palco, né? Tem muitas passagens aí marcantes do Ozzy em shows, inclusive no Brasil. Beleza, galera? Então esses foram alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 20 e 26 de julho de 2025. Vocês devem ter percebido que o Márcio está um pouco fanho, a gripe me pegou essa semana, mas estou aqui firme e forte para entregar esse nosso conteúdo semanal. Desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até o nosso próximo encontro. Um abraço!